pessoal, meu nome é Juliette Soler, eu sou chefe patissier aqui da Le Cordon Bleu São Paulo e a gente está numa parceria muito legal com a Presidente. Eu vou mostrar uma receita para vocês de torta de ricota com chocolate e laranja. Vamos lá? A gente vai começar pela massa, tá? A massa a gente tem como base a manteiga da Presidente, os secos, farinha de amêndoas para trazer crocância, cacau, açúcar, sal e ovo, tá? A receita é simples. O modo de preparo não tem muito segredo. A gente vai na batedeira colocar a nossa manteiga gelada, tá? Isso é importante. Junto com os nossos secos. Os secos eu gosto sempre de peneirar. Isso ajuda, primeiro, a eles se misturarem. Segundo, a gente tirar qualquer pedacinho de umidade que tenha absorvido. Fica aqueles pelotes maiores. Então, quando a gente peneira, a gente tira tudo isso. Pode pôr todos os secos juntos. Farinha, cacau. Vou começar a peneirar aqui. O sal, normalmente eu não peneiro porque a peneira é muito fininha e ele não passa, tá? Então eu vou pôr ele aqui do ladinho. Açúcar de confeiteiro. Se não tiver o açúcar de confeiteiro, pode ser o açúcar refinado. O de confeiteiro ele é mais fininho, então ele dá uma massa um pouco mais delicada para nossa torta, tá? E aí só ficou faltando o nosso TPT de amêndoas. O que é TPT? É tant por tant, é tanto por tanto. É partes iguais de farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro, tá legal? Então, os dois aqui. Também a gente vai peneirar. E a gente vai levar para nossa batedeira. Secos e manteiga, vai deixar batendo com a raquete, tá bom? Pra gente fazer uma sablage. A sablage é deixar essa mistura de secos com manteiga até formar uma farofa, uma areia bem fininha. Ok. Formou aqui uma farofa bem fininha, sem pedaços grandes de manteiga, a gente vai entrar com o nosso ovo. E também com a gema. Esses dois ingredientes, ao mesmo tempo que eles trazem gordura, eles trazem umidade, né? Então eles são líquidos. E é isso que vai dar o ponto da nossa massa. Aqui na batedeira, a gente vai deixar bater até formar uma massa, formar uma bola. Formou, você pode parar, tá? A gente não quer trabalhar demais essa massa. Se a gente trabalha muito, é aquela massa de torta que fica elástica, dura. Ela vai pro forno, quando ela sai, ela encolheu demais, tá? Pode ser excesso de trabalho isso. Então, formou uma massa, a gente para. Para ter certeza que toda a nossa massa vai ficar bem homogênea, vou tirar a massa daqui do bowl da batedeira. E eu vou, com essa parte da minha mão aqui, com a palma, eu vou amassar a massa. Se ficou algum pedacinho duro de manteiga, que a manteiga estava gelada no início, se ficou algum pedacinho, ele vai se misturar nesse momento. E é importante que a gente faça isso, porque eu até vejo aqui alguns pedacinhos de manteiga que vão se misturar a massa nesse momento, porque se a gente tiver pedaço duro de manteiga, a nossa massa não fica uniforme depois no forno. Para abrir a massa, eu vou usar um saquinho de alimento, tá? Porque isso deixa mais fácil da gente transportar a massa, porque a gente vai precisar levar para a geladeira e tirar. E também a gente não coloca mais farinha, porque se eu for abrir a massa direto na bancada, eu tenho que pôr farinha para ela não grudar. Aí a gente acaba mudando a textura da massa. Então, pega um saquinho de alimento. Esse aqui é bem grande, se você não tiver um grande assim, você pode pegar dois, um para a parte de baixo e um para a parte de cima. Coloca a nossa massa, que já está pronta. Fecha aqui com um saquinho. E aqui a gente vai abrir com o rolo. Então, aproveitando que a gente está com o saquinho, eu ponho uma parte para fora, seguro com a perna e venho com o rolo do centro para cima, empurrando a massa. E quando eu preciso ir para o outro sentido, eu viro o plástico, porque assim eu tenho certeza
que eu segurando o plástico aqui, eu consigo abrir a minha massa de uma forma uniforme, tá? Faço isso de todos os lados até chegar na espessura que eu quero. Espessura de massa de torta é geralmente de 3 a 4 milímetros, tá? Ok. Chegou na espessura que você quer, a gente põe numa placa e leva para a geladeira, porque ela tem que firmar um pouquinho mais do que isso para a gente conseguir colocar na nossa forma. Com a massa gelada, a gente vai pegar, eu vou usar esse arinho aqui, ele tem 16 centímetros de diâmetro, tá? Eu vou pegar a massa aqui, vou colocar em cima de um tapete de silicone, pode ser também um papel manteiga, se você não tiver o tapete de silicone. A gente solta a massa aqui do plástico, ok? E eu vou colocar ela aqui. Ajuda com o plástico, a massa tá presa no plástico, então a gente consegue segurar a massa junto com o plástico, assim ela não cai, tá? Essa técnica de colocar a massa na forma se chama fonçage, tá? Então, segura aqui com o plástico a massa, coloca sobre o aro, pode tirar o plástico agora, pra gente enxergar bem o que tá acontecendo. E agora eu levanto a massa do lado de fora e empurro ela lá para dentro. Agora eu vou levar minha massa para gelar mais uma vez, mas antes disso eu vou furar ela com um garfo todo o fundo da torta para que ela não estufe no forno, tá? Massa fonçada, furadinha, a gente vai pro forno. Ou a gente vai para a geladeira. A gente vai fazer o recheio da torta, tá? Então eu vou começar derretendo os dois chocolates, a gente tem chocolate ao leite e chocolate meio amargo, tá? Eu vou pôr os dois juntos e também a manteiga da Presidente, todos para derreter junto, tá? Você pode derreter ou no banho-maria ou no micro-ondas. Enquanto eles estão derretendo, num outro bowl eu vou misturar o ovo com o açúcar, tá? Eu vou fazer à mão com um fouet, poderia ser também na batedeira com o globo, tá? De arame. Então, ovo e açúcar, mistura aqui. Então, ó, os dois chocolates com a manteiga vão para mistura de ovos. Quando você misturar os dois, ele vai ganhar um pouco de consistência, tá? Porque o chocolate e a manteiga estavam quentes. Então, quando a gente coloca no ovo, o ovo fica mais denso e passa essa textura para a mistura, tá? Então, ele fica mais, um pouco mais denso, é normal da receita. Agora a gente entra, então, com o creme de ricota Presidente. Creme de leite, UHT, Presidente. E finaliza com um pouquinho de raspa de laranja e um pouquinho de suco de limão. Vamos montar a torta para ir pro forno? Então, nosso recheio já está pronto. A nossa torta, a massa crua, tá na geladeira. Não esquece de pré-aquecer seu forno, tá? 170, 180 graus. E a gente vai deixar a torta mais ou menos uma meia hora, tá bom? Então, a massa bem geladinha. Vou colocar o recheio. Espalha ele, pode dar uma batidinha porque o recheio ele é líquido, então ele vai se espalhar. Agora eu vou levar para o forno. Então, forno pré-aquecido, uma meia hora. O recheio ele vai dar uma estufadinha no forno. Quando ele sai do forno e a torta esfria, ele abaixa de novo
que é onde a gente vai colocar a nossa geleia de laranja. Para finalização da nossa torta, a gente vai usar um chantilly clássico, tá? Então, creme de leite fresco, um pouquinho de baunilha e 10% de açúcar. Então, só colocar tudo no bowl da batedeira e bater até dar o ponto, tá? O creme de leite fresco. Aqui eu estou usando o açúcar de confeiteiro, então é legal peneirar, tá? Porque o açúcar de confeiteiro ele absorve bastante umidade e acaba empedrando. Então, a gente solta essas pedrinhas todas na peneira. E fava de baunilha. Vou mostrar para vocês uma forminha que eu vou usar, tá? É uma forma de silicone para dar um formato de quenelle, que é um formato que a gente dá geralmente com sorvete, mas hoje a gente vai fazer com chantilly. Além disso, eu vou também usar um saco de confeitar com bico 10 para fazer algumas decorações um pouquinho diferentes e contrastar com a minha quenelle de chantilly em cima da nossa torta. Então, o ponto do chantilly é esse aqui. Cuidado para não bater demais, ele parece mole, ó. Mas o ponto do chantilly, ele é assim, ele é um bico que tomba, tá? Se a gente bater demais, a gente pode separar a gordura e é aquele chantilly que vai ficar gorduroso na boca, a gente sente o sabor da gordura. Aí não fica legal, tá? Então deixa ele mais molinho, aquele bico que tomba, é esse o ponto do chantilly. Então, para quenelle, eu vou colocar o saco com bico lá dentro, empurro para os dois lados para fazer bem a pontinha. E preencho até a borda. E agora eu vou levar para congelar para eu conseguir desenformar. Esse chantilly que sobrou aqui, que eu vou usar para colocar entre as quenelles, eu vou deixar na geladeira. Nossa torta já assada, já fria, a gente vai finalizar. Aqui eu tenho um ralador, ele ajuda a gente a acertar a lateral da torta. Então levanta aqui ou o seu papel manteiga ou o seu silpá, tá? Ou silicone, e a gente vai com o raspador ralar a lateral, tanto embaixo quanto em cima, para deixar ela bem finalizada. Agora vou espalhar a geleia em cima da torta, a geleia também já tá fria, tá? Ficam os pedacinhos aqui da casca e um pouquinho da polpa da laranja. Passar a torta para um prato bem bonito e agora só falta a gente decorar com chantilly. Esses espaços entre as quenelles eu vou preencher com o chantilly que está aqui no saco, fazendo tamanhos irregulares. Algumas decorações com chocolate ao leite. Umas raspinhas de laranja. E uma folhinha de ouro. E tá pronta a nossa sobremesa. Presidente é a marca preferida dos chefs e a Le Cordon Bleu é o maior instituto de artes culinárias do mundo.